alguém onde que ela podia enxergar Deus na vida dele. Já é bonito para nós aqui a gente ver isso, que o desejo do nosso coração deve ser sempre estar perto daqueles que temem ao Senhor, daqueles em que você pode ver a presença de Jesus neles, porque a presença de Jesus que você vê no seu irmão, ela abençoa a sua vida, ela abençoa você. A palavra do Senhor nos fala que há um texto, né, lá no livro de Salmos, se não me engano, que diz que na comunhão dos santos Deus ordena a sua bênção. Na comunhão dos santos. Às vezes a gente espera a bênção de Deus, e quer a bênção de Deus, e quer que Ele nos abençoe, mas a gente não quer viver na comunhão dos santos. A gente não quer estar junto com o povo de Deus, a gente não quer estar próximo, não quer se esfregar, né? No outro sentir o mau cheiro da outra ovelha. Mas o Senhor nos fala que é no meio dessa situação que Ele derrama a sua bênção. Não é isolado que Ele derrama a sua bênção, Ele derrama a sua bênção na congregação dos santos. Se você quer ser abençoado, se você quer derramar uma bênção sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre qualquer situação, você tem que estar no meio da comunhão dos santos. Porque é no meio da comunhão dos santos que a bênção do Senhor se derrama. Alguns tempos atrás, aí, Deus me incomodou, né, de que eu deveria orar, né? Orar mais. E uma coisa que Deus colocou no meu coração é que eu tinha que orar aqui. Eu tinha que abrir a porta e orar aqui. Mas para mim eu ia fazer aquilo sozinho. Não era para ser com outras pessoas. Mas também o Espírito Santo incomodou a comentar isso. E foi muito bom, porque a gente se reúne, né, e ora juntos. E a gente sente Deus presente conosco. A gente sente Deus ouvindo a nossa oração. Aleluia. Esse último encontro que nós tivemos na sexta-feira, né, o Julinho comentou uma coisa que eu achei interessante, né, que ele começou o culto, ele quase nem deixou a gente começar a fazer o culto, porque ele começou a querer contar tudo que Deus tinha feito de bom na vida dele. E ele começou a falar. A gente ficou ouvindo, cadê o Julinho? Tá aí? É melhor ele não estar aí, porque eu vou falar que ele vai achar ruim, eu vou falar. A Cleide conta para ele depois. E eu estava ali, né, e ele falando, eu falei, Deus, o Julinho não vai deixar a gente começar o culto hoje. E ele contando as bênçãos que Deus tinha derramado sobre a vida dele. E aí o Espírito Santo começou também a me quebrar, falou assim, vocês precisam lembrar das bênçãos que eu derramei sobre vocês. Vocês precisam lembrar. E era muito de Deus aquilo que ele estava fazendo ali. E aqui ele começou a falar assim, Julinho, você sabe como Deus está te usando. A gente precisa lembrar do quão bom Deus é. A gente vai viver nessa vida, muitas vezes passando por dificuldades, né? Por decepções, por planos que não dão certo, por coisas que a gente acha que ia ser de uma forma e acaba sendo de outra, e que vão tentar nos desanimar, nos fazer, nos abater, né? Mas o Senhor manda a gente se lembrar das bênçãos. Tinha um hino que a gente cantava, né? O cantor que falava, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso o quanto Deus já fez. Deus já fez muito por nós. Aleluia. Mas a bênção do Senhor, ela se derrama na congregação dos justos. Ela se derrama quando o povo de Deus está reunido. E como eu estava dizendo, né? A palavra fala que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali está. E eu poderia estar querendo orar sozinho, mas o Senhor falava, não, eu quero derramar minha bênção, então eu vou mandar mais gente aqui. E a gente tem orado, né? E tem sido muito edificante para nós isso. Mas eu estou falando isso, meu querido, para que você saiba, né, como é importante você estar no meio da congregação dos justos.
Como é importante você estar querendo estar perto daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque muitas vezes quando você estiver fraco, é aquele lá que vai te levantar. Quando você não souber o que você tem que pedir, Deus vai colocar na boca dele a oração. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo intercede por nós. E às vezes ele vai interceder por mim através da boca do outro. E essa mulher, quando vê que esse homem, eles eram um homem de Deus, ela fala: quer saber, eu vou fazer até uma casa para ele aqui, eu quero estar com esse homem todo dia, quero estar perto dele todo dia. Ela faz isso, e Eliseu, agradecido, vendo que ela era uma mulher muito, muito piedosa, muito gentil, ele se pergunta: o que eu posso fazer por ela? Eu quero fazer alguma coisa por ela. E assim muitas vezes que acontece, meu irmão. Quando você abençoa o reino de Deus, o reino de Deus te abençoa. E quando eu digo abençoar o reino de Deus, isso se refere a muitas coisas. Quando você abençoa um santo de Deus, você vai ser abençoado também. Quando você semeia no reino de alguma forma, e eu não estou falando só de dinheiro, não. De alguma forma você abençoa, você também é abençoado. Talvez, não sei, pode ser até de uma forma como aconteceu aqui nesse texto, mas o Senhor tem as suas maneiras de te abençoar. Talvez você possa contar muitas bênçãos que você recebeu do Senhor, aleluia, por estar abençoando o reino de Deus, aleluia, aleluia. Ele fala para ela assim: o que eu posso fazer por você? Será que eu posso ir até um rei? Será que eu posso ir ao chefe do exército, falar alguma coisa? E ela diz: não, para mim, não precisa fazer nada, eu já sou rica. Mas o seu servo fala para ele: olha, ela não tem filho. E aí, o texto fala que Eliseu profetiza para ela um filho: você vai abraçar o filho. De uma maneira muito linda, ele diz para ela: você vai abraçar meu filho. E ela, por sua vez, fala assim: olha, não faz isso, eu já sou idosa, meu marido é idoso. Ela quase que não creu naquilo, mas ocorre que ela concebe, ela engravida e ela tem um filho. Esse filho cresce, porém ele morre. É aquela coisa assim, queridos, que às vezes a gente não entende as coisas que nos acontecem. Às vezes você não entende as coisas que te acontecem. Mas eu e você, como servos do Senhor, precisamos confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo tem um propósito na nossa vida. Um propósito que eu não posso saber, talvez. Que eu não entenda agora. Mas um dia talvez eu vá entender. O propósito que eu não vou compreender, falar: mas por que aconteceu? E eu imagino que essa mulher também, da mesma forma, ela, quando passa por aquela situação, o menino, o texto nos fala aqui que ele estava com seu pai e deve ter tomado muito sol, e aquela insolação veio fazer com que ele falecesse. Ela vê o seu filho morrendo no seu colo. Mas é interessante, irmãos, e aí é o que me chamou muita atenção nesse texto, é que diante dessa situação, ela ainda pôde dizer: vai tudo bem. É um desafio para nós, Podemos dizer, no meio de uma situação difícil, que tudo vai bem. Eu acho que foi isso que o Espírito Santo quis me impactar, nessa passagem. E muitas coisas, que às vezes perturbam a nossa mente, muitas preocupações, muitas coisas que você fica assim: Deus, por que isso não se resolve? O que me veio naquele momento é: diga que vai tudo bem. Pense que vai tudo bem. Se fortaleça na verdade de que tudo vai bem. E não se deixe
ser envolvido por um redemoinho de pensamentos negativos que te levam ao desânimo, que te levam ao desespero, que te levam a desacreditar, que tiram até o teu sono. Mas o que o Senhor me colocava na mente é: o pensamento da tua mente tem que ser: creia que tudo vai bem, que não tem nada errado. Aleluia. Oh, glória. Você pode imaginar como seria difícil, né, para essa mulher, o que ela estava passando, porque o momento que ela estava vivendo ali, com certeza excede a tudo, ao mundo, a qualquer momento que eu ou você talvez tivesse passado na vida. Porque ela, irmãos, ela não estava com um filho que estava doente, ela estava com um filho que estava morto. Ela tinha perdido um sonho. Ela tinha perdido, para nós, ela tinha perdido o sonho. Mas há alguma coisa que move essa mulher de uma tal forma, em que ao invés de ela entrar num processo de tristeza, de amargura, e quem sabe de até amaldiçoar a Deus, amaldiçoar Eliseu, amaldiçoar tudo, ela faz diferente. Ela olha para os seus criados e fala: pode abaldar, sei lá, preparar o cavalo, porque eu vou sair. Eu vou sair. E aí o texto fala, né, que eles abaldaram lá a jumenta. Mas o moço falou: mas o que você vai fazer? Né? Onde que você vai? Não, eu vou sair daqui, eu vou fazer alguma coisa. Mas deixa o menino, sobe no cavalo. E é interessante que todos aqueles que encontravam com ela perguntavam: vai tudo bem? Ela: vai tudo bem. Existia uma fé no coração dessa mulher, na certeza de que tudo estava no controle de Deus. Uma fé que muitas vezes nos falta e que nós precisamos. E eu creio que o Espírito Santo está nos querendo falar nessa noite: creia que vai tudo bem. Nessa situação que você está vivendo, vai tudo bem. Eu estou no controle. Eu estou no controle. E o que o Senhor me colocou, irmãos, para mim, não sei o que Ele vai falar com você, é que eu preciso mudar a minha postura, de maneira de pensar e de reagir em relação às coisas. Porque existe algo no reino espiritual que é vencido quando eu externo com a minha boca, com as minhas atitudes, que mesmo que passando por momentos difíceis, eu declaro: vai tudo bem. Existe algo sendo quebrado no reino espiritual. Existe algo sendo derrubado no reino espiritual. Quando você se determina e se coloca a falar e a expressar que mesmo que as coisas estejam difíceis para você, você está se colocando como se tudo está indo bem. Glória a Deus. Se o Espírito Santo também colocar isso para você, que em nome de Jesus você também possa passar a ser assim. Porque a vitória do reino espiritual. Porque o diabo quer ver você falando que vai tudo mal. Ele quer ver você lamentando, ele quer ver você para baixo, ele quer ver você derrubado. Ele quer olhar para você e dar risada de você. Ele quer olhar para você e fazer com você a mesma coisa que ele, quando esteve diante de Deus, ele falava de Jó. Jó é assim porque você dá tudo para ele. Mas o Senhor provou que Jó não era assim, porque ele dava tudo a ele. Que Jó continuou fiel ao Senhor, mesmo nos momentos em que ele teve que perder muito daquilo que ele amava. Portanto, queridos, há uma batalha espiritual muitas vezes ao nosso redor. E essa batalha espiritual, ela quer nos jogar para baixo, quer nos desanimar, quer tirar a nossa glória, quer tirar a nossa alegria, quer tirar a nossa paz, quer tirar tudo aquilo que nós temos de melhor.
mas que em nome de Jesus o Senhor possa me dar forças e dar forças para você, para dizer que tudo vai bem, Satanás. Eu declaro aqui, vai tudo bem. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará, Ele se levantará, Ele se levantará. Aleluia. A gente mesmo, né, quando encontra alguém, a gente se cumprimenta assim, né? Talvez por uma questão social até, né? A gente se encontra, né? Oi, Bruna, tudo bem? Às vezes tá tão difícil a coisa para ela que, se ela fosse falar a verdade, né? Ou melhor, se ela fosse externar, e às vezes a gente fala, vai tudo bem. Mas uma coisa que me incomodou muito é que não é o simples fato de responder vai tudo bem, é você se apropriar disso. Eu espero no Senhor e tudo vai bem enquanto eu espero no Senhor. Eu coloco nele a minha confiança e tudo vai bem enquanto eu coloco nele a minha confiança. Olha que é uma coisa muito interessante aqui, né? Ela responde isso várias vezes, enquanto ela está lá no caminho. Ela responde isso para os seus servos. Ela responde isso para Geazi, quando Geazi, o texto fala que depois que ela montou a jumenta e foi a caminho, a palavra do Senhor nos fala que ela encontra, né, com Geazi e encontra com Eliseu. E Eliseu olha lá a sunamita. Ele era um homem de Deus, né? Deus poderia ter revelado para ele. Não tem nada de bom dentro do coração dela, porque ela está passando uma dor terrível. Mas Deus não revela a ele. Deus não mostra para ele aquilo que estava acontecendo. E ele fala para Eliseu, pede a Geazi, vai lá. Talvez porque ele fosse até um pouco mais idoso. Fala para ele, corre lá, né? Vai recebê-la. E ele corre, vai receber. E ele começa a fazer uma série de perguntas. Teu marido está bem? Está bom com você, seu filho? E ela fala o quê? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que quando ela chega aos pés, aleluia. Quando ela chega aos pés de Eliseu, ela se lança aos pés dele. Ela começa a chorar. Oi, Hanai, aleluia. Jesus fala que ela pegou nos pés dele. Aleluia. Geazi até chegou para retirá-la dos pés. Mas aí Eliseu, ele percebe que havia uma dor muito grande no seu coração. E ele fala assim no versículo 27, deixa, porque a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor me encobriu e não o manifestou. Eu fiquei pensando, por que isso? Eu creio, queridos, que isso foi para que ela pudesse, diante de todos, dizer que tudo estava bem. Mas as lágrimas dela estavam sendo derramadas aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor é o lugar onde a gente chora. Aos pés do Senhor é o lugar onde a gente questiona. Aos pés do Senhor é o lugar onde, como Davi disse no seu salmo, né? Ele disse, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele eu estou a me queixar. Mas ele está ali no secreto de Deus com o Senhor, clamando ao Senhor. Porque diante de Deus o seu coração está esquadrinhado, ele já está visto, ele está aberto. E é diante de Deus que você coloca a sua queixa. Mas para Satanás e para o mundo você diz, está tudo bem, porque o meu Senhor está comigo. Diante do homem de Deus, ela chora ali naquele momento.
E ela se coloca de uma tal forma, dizendo para ele: por que você me deu um filho? E aí ele entende o que está acontecendo com ela. Aqui a representação de Eliseu, queridos, é a representação do próprio Senhor quando está ouvindo nossas súplicas. Nós podemos colocar a nossa oração diante do Senhor, os nossos clamores diante do Senhor, nossas queixas diante do Senhor, as nossas dores diante do Senhor, aleluia. Diante dele, sim, nós estamos ali com o nosso coração aberto, mas para glorificar o nome do Senhor. Quando estamos aqui, podemos dizer: está tudo bem, porque eu estou com o nome. Irmãos, é um mistério de Deus nisso, porque quando você e eu fazemos isso, nós declaramos a nossa fé em Deus. Nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, que nós dependemos completamente dEle. Que nós não dependemos do homem, que nós não dependemos da resposta humana, nós dependemos da resposta do Senhor. E quando eu faço isso, eu estou declarando com a minha vida, a minha fé num Deus que é maior do que eu, que é todo poderoso, que vai além da medicina, que vai além do que os homens podem falar. Eu estou declarando para o mundo e para o inimigo ver que, independente do que eu possa estar passando, eu confio no meu Deus, e Ele pode me fazer passar em paz. Ele pode me fazer passar em paz. Eu estou declarando e dizendo que as minhas lágrimas são colocadas aos pés do Senhor, e Ele ouve o meu clamor. Ele ouve a minha oração. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou vivendo. Ele sabe a dor que está dentro de mim. Mas aqui eu posso dizer: vai tudo bem, porque o Senhor está cuidando de tudo. Se eu fosse falar para você, né, quando eu perguntei para a Bruna ali: Bruna, vai tudo bem? Ou se ela perguntasse para mim: Tio Tuca, estava tudo bem? Olha, Bruna, se eu fosse te falar. Talvez você também, né, meu querido? Se eu fosse te falar, mas que em nome de Jesus, está tudo bem, sim, porque está tudo nas mãos do Rei. Está tudo na mão daquele que controla todas as coisas. Está tudo na mão daquele que é dono do ouro, da prata, daquele que pode apagar a dívida, né, Julinho? O Julinho falou disso, né? Eu dou testemunho que até a dívida dele sumiu. Foi lá no banco, a mulher ainda falou: você não está devendo nada, ainda tem dinheiro para você. Esse é o Deus que nós temos. Aleluia, é o Deus que não deixa faltar. Aleluia, aleluia. É o Deus que faz brotar a água da rocha, faz o corvo alimentar os seus servos, aleluia, no meio da escassez, aleluia. É o Deus que abre porta onde não tem porta, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. E Deus, eu posso louvar a esse Deus, eu posso só declarar o meu louvor a Ele, aleluia. Adaga seremestei, aleluia. E essa mulher se coloca ali na sua oração, ela fala, conta o que aconteceu, aleluia. E a palavra nos conta de forma tão linda que Deus colocou a sua mão e trouxe de volta à vida esse menino. E aqui eu não vou repetir isso. Eu quero aqui, irmãos, colocar para você aquilo que o Senhor pediu para mim. Diga que vai tudo bem. Diga que vai tudo bem. Afaste esses pensamentos da sua cabeça. E o Senhor me fala pensamentos, preocupações, coisas que às vezes até te acordam de madrugada. E você acorda de manhã pensando na primeira coisa que você pensa, essa preocupação. O
Senhor está falando para mim, olha, diga que vai tudo bem, diga que isso vai ser minha marché, isso está na mão dele, está na mão dele, aleluia, e ele vai te fazer feliz, ele vai te fazer glorificar a Deus, ele vai te fazer passar, aleluia, passar por cima de tudo isso, e quando você menos esperar, você vai ver a bênção do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Deus é um Deus fiel, é um Deus provedor, é um Deus que cuida, é um Deus que sustenta, é um Deus que abre a porta onde não tem porta, e Ele abre o mar, e se você não, como a gente canta, se o mar não se abriu, eu vou passar por cima, aleluia, essas coisas não são utopias, essas são realidades daquele que vive com o Senhor. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Então vai tudo bem? Vai tudo bem em nome de Jesus? Vai. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Eu pedi uma música para a Bruna aqui. Eu não sei se ela vai conseguir